Primeiro, gostaria de agradecer mais uma vez, mais uma oportunidade de trazer a palavra de Deus. É sempre um motivo de muita honra, a gente falar de Deus, ainda mais na igreja que a gente louva Ele, adora Ele. A gente tem a oportunidade de também trazer a palavra dele, para que as pessoas ouçam falar sobre o nome dele. É muito importante, é muito gratificante. Então eu agradeço muito a oportunidade. Quero pedir que os irmãos fiquem de pé e abrirem a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, amém? A gente vai ler só o primeiro, o segundo e o terceiro versículo, tá? Amém? Amém. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereceu ali em holocausto sobre as montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e alvargou o seu jumento, tomou consigo 2 moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar onde Deus lhe dissera. Podem ser. Bom, acredito que todos nós conhecemos a história de Abraão, mas é sempre muito importante, muito bom a gente relembrar a história dele, porque serve como exemplo para nós, porque ele é o dito pai da fé, ele é chamado assim na palavra de Deus, o pai da fé. E isso diz respeito a nós também, porque uma vez que nós temos fé no mesmo Deus, no único Deus vivo, nós somos filhos também. E, consequentemente, somos descendentes de Abraão por sermos fiel a Deus. A história de Abraão, como todos nós sabemos, ela começa lá atrás, com Abraão vivendo na casa dos pais dele, com a sua esposa Sara e o seu sobrinho. Então, um dia, Deus se apresenta a Abraão e diz para ele sair da casa dos seus pais e ir para um lugar onde ele ainda diria a Abraão. Já naquele momento, Abraão demonstra um ato de fé muito forte. Ele saiu da casa dos pais dele, no lugar onde ele tinha aconchego, no lugar onde ele estava ali muito bem servido já, e ele sai para um lugar onde ele não saberia onde ia parar. E isso mostra o quanto ele confiava no Senhor, mesmo sendo a primeira experiência, pelo menos a primeira experiência que a Bíblia relata de Abraão com o Senhor. E durante todo o percurso, durante toda a trajetória de Abraão, ele passa por diversas experiências, boas e ruins. As boas justamente por causa da obediência dele a Deus, as ruins em momentos em que ele acabou fraquejando na fé. Afinal, Abraão também era humano, assim como nós, e estava sujeito a falhas. E é interessante que durante toda a trajetória de Abraão, a palavra deixa claro 3 promessas que Deus traz a ele. A primeira, quando ele sai da terra dos seus pais e vai até onde Deus lhe mostraria, ele chega em Canaã. E ali onde havia pessoas de outras religiões, pessoas de outras culturas, naquele lugar Deus diz a ele que aquela terra seria dele e dos seus descendentes. E vale a gente lembrar que é um consenso, a Bíblia não diz isso, mas é um consenso acadêmico de que Moisés foi o escritor de Gênesis. E muito provavelmente ele escreveu Gênesis durante os 40 anos que ele ficou no deserto. E isso serviu de muita inspiração, acredito eu, para que ele mostrasse para aquelas pessoas que estavam no deserto durante 40 anos que as promessas de Deus elas não falham, elas não tardam, e que as promessas de Deus, por mais que a gente ache que elas estão demorando para acontecer, elas vêm sempre no momento certo. E não foi diferente com os judeus. Eles ficavam 40 anos no deserto, sim, poderiam ter ficado menos se não fossem algumas desobediências. Mas eles ficaram 40 anos no deserto porque foi preciso passar pelo deserto.
foi preciso para que eles tivessem progresso, para que eles crescessem na fé, mas conseguiram conquistar a terra de Canaã. Durante toda a palavra de Deus, existe uma outra promessa que Deus faz a Abraão, dizendo que os seus descendentes, e essa é a primeira promessa, na verdade, lá atrás já Deus disse que por Abraão, em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E isso inclui a gente também, as nossas famílias. Graças a Deus, e porque Abraão seguiu fiel e foi persistente na fé, nós todos somos abençoados. E eu, graças a Deus por isso. E nós devemos dar glórias e graças somente a Deus por isso. E a terceira promessa é que Abraão geraria um filho. Abraão era uma pessoa de muita idade já, e Sara, sua esposa, também era alguém de muita idade. Mas ainda assim ele creu na promessa de Deus de que ele geraria um filho, de que a partir do seu filho ele seria pai de muitas nações. A palavra de Deus diz que ele seria pai de nações incontáveis, tão incontáveis quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. Ou seja, seria algo extraordinário a descendência de Abraão, apesar da muita idade que ele e sua esposa tinham já. E é interessante que no capítulo 18, quando Abraão vai passando por várias experiências, por vários momentos durante a sua trajetória, mas no capítulo 18, em um certo momento, aparecem 3 homens. E como um judeu, como um bom judeu, a primeira coisa que ele fez foi sair correndo até aqueles homens para acolhê-los. E isso até hoje, muitos judeus ainda praticam isso hoje. Ainda hoje, quando alguns judeus encontram outras pessoas na rua, em Israel, principalmente, a tendência deles é acolher aquelas pessoas. E Abraão foi correndo até aqueles 3 homens para tentar acolhê-los, né? E ele ofereceu moradia, ou pelo menos para que eles ficassem durante um tempo na sua tenda, ofereceu comida, ofereceu água, tudo do bom e do melhor. A Bíblia não deixa muito claro, mas existe um momento, em algum momento Abraão percebeu que aqueles 3 homens não eram simples 3 homens, mas sim que naquele momento ele estava diante do próprio Deus e de 2 anjos junto com ele. E no momento em que ele percebe, acredito que é nesse momento em que ele se prostra mais ainda, ele se joga ao chão, pelo que a Bíblia diz, ele se joga ao chão, ele se prostra diante daqueles 3 homens, oferece comida, oferece moradia, oferece água, lugar para eles dormirem. E aqueles homens aceitam, né? Aqueles 3 homens, né? Deus e os seus anjos aceitam e vão até a casa de Abraão, o que é um privilégio para Abraão e para nós também termos a presença de Deus nas nossas casas. Mas é interessante que, em um certo momento, Abraão, com os seus convidados já na sua casa, Abraão vai até a sua tenda, pede para os seus servos separar o melhor carneiro que eles tinham para oferecer, para fazer uma refeição. Pede que Sara pegue 3 porções de trigo, que é muito trigo, tá? A Bíblia diz que é 3 porções, mas eu fui pesquisar e ouvi alguns sermões relacionados a essa palavra, e 3 porções de trigo é quase 2, 3 quilos de trigo. Então seria muito trigo para fazer pão para aquelas pessoas, para fazer pão de uma boa qualidade, no caso, né? Justamente porque Abraão sabia que ali se tratava de Deus e 2 anjos, então ele queria dar o melhor a Deus, ele queria dar aquilo que ele tinha de melhor na sua casa a Deus. Abraão então serve os seus convidados, mas em um momento, uma das pessoas, dos anjos, ou o próprio Deus, ele pergunta a Abraão: onde está Sara? E Abraão diz: ela está lá dentro da tenda, ela está ouvindo tudo, mas ela está dentro da tenda. Então aquela pessoa, Deus na verdade, repete a mesma promessa que ele já havia entregue a Abraão, dizendo que a partir de Sara e de Abraão geraria um filho e que eles seriam pais de muitas nações, de massa muito grande. Só que Sara, ela estava rindo dentro da tenda onde ela estava. Muito provavelmente porque ela não sabia que se tratava de Deus e de 2 anjos. Talvez ela achasse que realmente fossem 3 pessoas comuns. E naquele momento, aquele homem que fez essa pergunta, que deu essa promessa, sabendo que Sara estava escutando e sabendo que ela havia rido, ele disse: por que se riu, Sara? Mas é interessante que ele não perguntou para Sara, ele perguntou para Abraão.
Muito provavelmente porque a promessa, a princípio, tinha sido entregue a Abraão. E talvez Abraão não tenha feito a sua parte de ter levado a promessa aos ouvidos da sua própria esposa. E isso para mim é um ponto muito importante, porque isso remete à promessa, a maior promessa de toda a palavra de Deus. É a promessa de um dia Jesus voltará. E a promessa de que um dia ele voltará e trará salvação para aqueles que creram nele e trará justiça para aqueles que não creram. E será que nós estamos fazendo como Abraão, deixando de levar a promessa de Deus a pessoas que precisam ouvir a promessa de Deus, pessoas que precisam ser atingidas pela promessa? Ou será que nós estamos fazendo diferente e levando sim a palavra de Deus a outras pessoas? Levando a palavra de Deus, mesmo que seja na nossa própria casa, como foi no caso de Abraão, a sua própria esposa não sabia da promessa, ou se sabia, não sabia que havia sido entregue pelo próprio Deus. E naquele momento ela riu. Então Deus a repreende e ela acaba mentindo, dizendo: não, eu não ri, Senhor. Ele diz: sim, você riu. Justamente porque quando nós pecamos, o primeiro ato que nós temos é encobrir nossos pecados. Meu Deus! Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós rejeitamos a Deus e nós não o reconhecemos, a primeira coisa que nós fazemos é tentar encobrir nossos pecados com as mentiras. Mas graças a Deus ele é misericordioso. E o amor dele é tão grande, tão infinito e tão extraordinário, que mesmo não tendo falhado, Sara ainda seria mãe, mesmo na idade dela. A palavra de Deus diz que nesse capítulo 18 ainda, em um certo versículo, que Sara já havia cessado o costume de mulher. E isso significa que ela já não tinha mais possibilidade humana nenhuma de ser mãe, por conta da sua idade. E aí nós chegamos ao capítulo 22. Aliás, ao capítulo 21, que é quando Isaac nasce. E, obviamente, o cumprimento dessa promessa na vida de Abraão era um motivo de muita alegria na vida dele e na vida da família dele. Abraão e Sara eram muito velhos já, eram de idade muito avançada, mas eles conseguiram, eles chegaram na promessa e a promessa foi entregue. Justamente porque o mesmo Deus que fez a promessa de que a terra de Canaã seria dos seus descendentes, fez cumprir a mesma promessa que ele havia feito a Abraão. E isso servia de incentivo para que os hebreus, para que os israelitas não desistissem na caminhada. Mesmo andando por 40 anos no deserto, ficava claro aqui que o Deus ao qual eles estavam acreditando era um Deus que fez duas pessoas sem possibilidade humana nenhuma de ter um filho, ter o seu primeiro filho. E a partir dali, ter uma grande nação depois disso. Aquilo servia de muito incentivo para que os judeus não desacreditassem no próprio Deus. Para que os judeus, aqueles que se diam firmes na fé e que não se renderam a bezerros de ouro, nem coisas humanas, feitas por mãos humanas, para que eles confiassem sim, em Deus de que eles chegariam à terra prometida. Afinal, ele prometeu aquela terra. Ele prometeu a Abraão aquela terra, da mesma forma ele prometeu o filho a Abraão e ele cumpriu. Então não haveria motivos para que ele não cumprisse a sua promessa. E assim é conosco também. Todas as promessas que Deus já fez na sua palavra, e todas aquelas promessas que Ele faz a nós todos os dias, não tem motivos para nós desconfiarmos, para nós colocarmos o caráter de Deus em dúvida. Uma vez porque Ele já cumpriu diversas promessas em toda a trajetória da Bíblia, em diversos capítulos da Bíblia. E Ele vem cumprindo promessas até hoje. Eu estava fazendo algumas pesquisas, vendo algumas notícias, e eu tinha visto uma notícia em Israel que raposas estavam andando pelo templo de Israel, né? pelo templo. E a palavra de Deus diz em um certo momento em Lamentações que raposas andariam no templo de Jerusalém quando estivesse perto da ruína. Ou seja, Jesus está muito perto de voltar. E todos os sinais estão muito claros para nós. Todos os sinais estão muito claros. Eu vi uma outra notícia, não sei se foi no mesmo dia ou se foi antes, mas que existe um acordo já sendo feito entre muçulmanos e israelitas. Eu vi até um vídeo, eu até coloquei no Instagram, que era uma festa de casamento onde havia um muçulmano e um israelita dançando, com muita alegria.
porque as pazes haviam sido feitas entre eles. E a palavra de Deus diz também que no momento em que viesse uma paz repentina, é naquele momento em que ele voltaria. Diversos sinais estão sendo já cumpridos nas nossas vidas, a gente consegue enxergá-los. Isso significa que ele está para cumprir mais uma promessa, de que ele voltaria. Em nome de Jesus, ele vai voltar e não vai demorar. Mas, voltando para o texto e indo para o capítulo 22, é interessante que, imaginem vocês a cabeça de Abraão naquele momento. Ele havia passado por diversas experiências com Deus, ele havia passado por diversos momentos com Deus, ele havia tido uma promessa na vida dele de que ele seria pai e que seria pai de muitas nações. E de repente esse mesmo Deus diz a ele: leva o teu filho, o teu único filho, para entregar a mim como sacrifício. Imagina a cabeça de Abraão naquele momento, que não deve ter passado na cabeça dele. Mas o mais interessante é que mesmo com provavelmente diversas coisas passando na sua mente, ele não fraquejou na fé naquele momento. Ele seguiu fiel, ele seguiu firme, e sem questionar, ele pegou o seu filho, pegou a lenha que ele usaria para o holocausto, pegou a sua faca, pegou dois servos e foi para onde Deus havia mandado ele e fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. E no versículo 4, já vem dizendo que ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de honra, o lugar onde ele usaria para fazer o sacrifício de Isaac. Então ele diz aos servos que estavam com ele: ficai-vos aqui com o jumento e o moço iremos até aí, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs ela em cima dos ombros de Isaac. Isso é muito. Quando eu li isso, me deu aquele estalo, eu falei: nossa, olha aqui. Porque isso a Bíblia inteira ela remete e ela aponta para Cristo. A Bíblia inteira, desde lá de trás, a grande promessa da Bíblia é o Cristo. E que ele viria. E ele veio, e como diz lá em Gênesis capítulo 3, ele viria para pisar na cabeça da serpente, ele viria para dar um golpe mortal no inimigo. E já lá em Gênesis 3 dizia que ele sofreria um golpe no calcanhar, justamente onde ele foi perfurado. Mas aqui também, a palavra de Deus diz que Abraão colocou a lenha, ou seja, a madeira que ele usaria para queimar, para fazer o holocausto, o sacrifício do próprio filho, nas costas do seu próprio filho. Ou seja, esse Isaac estava levando aquilo que mataria ele, aquilo que seria usado para o seu próprio sacrifício nas suas costas. Assim como um dia Jesus, durante todo o seu percurso, naquela via dolorosa, levou o madeiro em cima dele. Durante todo aquele trajeto, ele levou a sua cruz nas suas costas, até o momento em que ele seria crucificado pela própria cruz que ele estava carregando. Então, os dois foram até lá, e é interessante que Isaac também não sabia o que estava acontecendo, e ele pergunta ao pai, a gente já tem a lenha, a gente já tem o fogo, você já está levando a sua faca, mas e o cordeiro? Quem será o cordeiro que será usado para ser sacrificado? Mal ele sabia que seria ele mesmo o cordeiro a ser sacrificado. Mas Abraão, com um ato de fé, mais uma vez, diz: o Senhor proverá. E, de fato, o Senhor proveu o cordeiro a ser sacrificado. Mas o mais interessante é que o cordeiro não era o cordeiro que apareceu depois. A palavra de Deus diz que Abraão, então, pegou a lenha, colocou no lugar onde havia de colocar, pegou o seu filho, amarrou ele, pegou a sua faca, estendeu a sua mão com a sua faca em cima do seu filho. No momento em que ia dar o golpe mortal, o anjo do Senhor apareceu e disse: Abraão, não toque no rapaz, não faça isso. Você já provou que você é temente a Deus. E o interessante é que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor disse: você é temente a Deus, e já mostrou que você é temente a mim. Ou seja, o anjo do Senhor, em todos os momentos que ele aparece na Bíblia, é o próprio Cristo
é a figura do próprio Cristo tendo contato conosco antes mesmo de vir à Terra, antes mesmo de nascer com Jesus. E é interessante naquele momento é o Cristo falando, protegendo e tirando, livrando do sacrifício aquele que seria o Cordeiro, aquele que estava representando ele ali naquele momento. E então Abraão olha de longe e vê uma ovelha presa pelos chifres, e é ela que é usada para o sacrifício. Só que ela não era o cordeiro de verdade, era só um animal. O cordeiro de fato era o anjo do Senhor. Aleluia a Deus. E naquele momento, talvez aquilo foi um fator crucial para o que viria a acontecer depois. Uma vez que nós, como humanos, Abraão, como humano, não rejeitou dar o seu próprio filho como sacrifício. Naquele momento, acredito que Deus olhou e falou: eles merecem. Não merecemos porque nós somos pecadores, mas naquele momento Deus teve misericórdia de nós e disse: eu vou enviar o meu filho para ser o cordeiro. Isaac não precisa ser o cordeiro naquele momento. E nenhum outro animal seria o cordeiro a ser substituído por Jesus. Na verdade, o cordeiro de verdade era o próprio Cristo, era o próprio Senhor. O próprio Cristo que um dia veio à Terra, que nasceu como homem, como 100% homem, mas também como 100% Deus, para que ele passasse por tudo aquilo que a gente não poderia passar. Para que ele sim fosse um cordeiro imaculado a ser sacrificado a Deus para pagar os próprios nossos pecados. O sacrifício de um animal naquela época ele era feito para os pecados. Ele era usado para a expiação, para a expiação dos pecados. Ele era uma vida pelos nossos pecados, uma vida de um animal pelos nossos pecados. Mas isso nunca foi o bastante para nos livrar da condenação. Porque o animal não pecou contra Deus, quem pecou fomos nós. Fomos nós que pecamos contra ele, e a condenação deveria vir sobre nós, sobre o homem. É por isso que Deus nasceu como homem, é por isso que Deus enviou o seu próprio filho para nascer como um homem e ser sacrificado no nosso lugar. Porque tudo aquilo que nós passaríamos, nós não aguentaríamos passar. E talvez naquele momento fosse um momento que, se Abraão continuasse a fazer aquilo que ele foi ali para fazer, que Deus mandou fazer, talvez a concepção dele e o olhar dele para o Deus que ele servia seria totalmente diferente. Como é que um Deus, talvez ele começasse a questionar como é que um Deus que me dá um filho, que me dá a promessa de que eu seria pai, agora pede para que eu sacrifique o meu próprio filho. Naquele momento talvez ele abandonaria a sua fé. Mas o mais interessante é que ele seguiu fiel durante toda a sua trajetória. Ele seguiu fiel mesmo tendo que fazer sacrifícios, mesmo Deus pedindo para que ele fizesse coisas difíceis e que talvez ele não se sentisse capaz de fazer. Mas ele foi capaz e ele conseguiu ser fiel até o fim. E pela fidelidade dele é que Deus teve misericórdia de nós. Ele nos deu o seu filho para servir como cordeiro e para morrer em nosso lugar. Tem uma frase de um dos pais da igreja, chama Agostinho de Hipona, que ele diz que quando você não souber o seu valor, olhe para a cruz, que você vale um Deus que morreu por você. O seu valor é o valor de um Deus que se deu a morte por você, por mim e por você. Esse é o seu valor. Muitas vezes a gente talvez perca algumas esperanças na vida, a gente talvez ache que tudo vai começar a dar errado e que tudo vai desmoronar porque uma coisa ou outra deu errado. E muitas vezes a gente passa por provas que o próprio Deus permite que nós passemos. Para que a gente cresça, não para que a gente desista dele. Para que a gente aprenda como os israelitas tiveram que aprender, para que a gente aprenda a passar pelo deserto, a passar por todas as provas, por todas as lutas, sem questionar a Deus, sem nos render a deuses
falsos, sabe, bezerros de ouro e deuses feitos por mãos humanas, porque nada disso vai nos livrar dos nossos sofrimentos, nada disso vai nos livrar de nenhuma prova. O único que pode nos livrar de alguma prova e o único que permite que nós passemos por ela para fazer com que a gente evolua é o próprio Deus, é o único Deus vivo. Essa palavra ela serviu de um fortalecimento muito grande da minha fé. Eu já estava lendo o livro de Gênesis desde o começo, e aí quando o pastor me falou, você vai fazer a palavra na quinta-feira, eu falei, eu já sei, então me foca na palavra, né? Justamente porque eu já estava lendo o livro de Gênesis desde lá do começo, e é muito interessante como a Bíblia ela sempre aponta para a cruz, ela sempre aponta para Jesus, para deixar muito claro e para que a gente sempre lembre, que a gente nunca esqueça que a promessa de Deus é que um dia o Cordeiro que foi morto na cruz por nós, ele vai voltar. E que ele vai voltar não como Cordeiro de novo, mas como leão. Ele vai trazer salvação para nós que cremos nele. Qual é a nossa missão? Então, qual é o nosso dever? É simplesmente crer. A palavra de Deus diz que pela fé nós somos salvos mediante a graça de Deus, porque isso não é nosso, isso não é de homem, mas é dom de Deus. Ou seja, a salvação ela é um desejo de Deus para mim e para a sua vida. A salvação é um desejo de Deus para que nós nos salvemos. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, ou seja, todas as pessoas da terra, de tal maneira que deu o seu único filho, assim como Abraão fez lá atrás. Deu o seu unigênito, seu único filho para morrer, mas ele não precisou fazer o sacrifício, porque o sacrifício já havia sido feito. A palavra de Deus diz também que desde antes da fundação do mundo, Deus já havia sacrificado o seu filho por nós.